Bom dia. Então, hoje vamos ter um tema bem interessante em que em nosso processo nós treinamos muito, né? Em perceber a nossa coparticipação e como podemos perceber e estar como nos percebendo durante o processo. Porque quanto mais tivermos essa consciência instantaneamente, mais podemos ir ajustando, né? Então, para vocês que vão chegando aí, eu sou Lineu Carvalho, fundador da Insight Desenvolvimento Humano, e eu ajudo terapeutas a transformarem 9 a cada 10 clientes atendidos, e resultando numa agenda cheia pelo fato dos mesmos ir indicando para amigos, parentes, né? Uma construção sólida. Hoje o nosso tema é muito interessante, muito relevante. Como eu consigo e como eu posso avaliar se eu estou conduzindo uma terapia adequadamente e o que significaria talvez adequadamente seria num caminho eficaz, né? E o que seria esse caminho eficaz? Está na relação do tempo, né? Numa relação de tempo curto para resultados também eficientes no sentido as mudanças perdurarem a médio e longo prazo, né? Porque hoje nós vemos é muito fato, o nosso foco da atenção, eu atender 100 clientes e tem lá 5, 10 mudados, e eu pegar um resultado fantástico desses 5, 10, mas com o foco da nossa atenção na responsabilidade de transformar o máximo possível de pessoas que estão comigo, talvez eu possa me preocupar a mais com alguns pontos. O que sempre, né, tem que estar regindo na minha cabeça algumas perguntas. O que eu posso estar fazendo para melhorar cada vez mais, para aumentar o número, a média de resultados efetivos dos meus clientes, né? Porque talvez no nosso propósito, o foco da atenção estar na média é totalmente diferente de um profissional em que o foco dele está na quantidade. Na quantidade que eu atento, proporcionalmente eu vou ter mudanças, mas ao mesmo tempo, qual é a porcentagem dessas mudanças? Faz total diferença na missão da pessoa. Tudo bem? E não tem certo ou errado. Na nossa filosofia, no nosso trabalho, todo um contexto é de ajuste de detalhes, ajuste dos nossos processos para que aos poucos nós vamos aumentando a média de eficiência perante a quantidade de clientes atendidos. Por que isso é importante? Porque assim eu posso ter a segurança e a confiança que aquele cliente que vai chegar, eu vou conseguir resolver. Muitas vezes isso nos dá uma insegurança. Será que aquele perfil do cliente que vem, eu vou conseguir dar conta dele? Nossa, mas aquele cliente tem uma história muito difícil, ou tem traumas muito profundos, ou então aquele cliente tem um processo muito cognitivo, aquele cliente talvez não quer assumir responsabilidades, e nós possamos ficar um pouco perdidos e talvez até com medo, com ansiedade sobre isso, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência. É muito fácil falar em que, né, nesse mundo de hoje, transferir a responsabilidade para o cliente. O seu resultado foi porque você não se permitiu, né? Na área de desenvolvimento humano hoje, o que mais vemos, e sinto muito por isso estar uma frequência muito grande, querendo ou não, é uma vibração que está na nossa cultura já, né? Da transferência de responsabilidade. Onde que eu sinto muito, mas você não se permitiu, você não está se permitindo. E é importante refletirmos o quanto que eu falar isso para meu cliente, inconscientemente ou não, estou transferindo a responsabilidade da minha coparticipação como terapeuta por estar estimulando esse cliente a estar fechado ou se fechando, entende? É muito importante que nós tenhamos essa consciência, primeiro ponto, da nossa corresponsabilidade.
Ah, esse é o primeiro ponto, porque sem o senso da corresponsabilidade não podemos fazer diferente. Ok? Então, nesse momento da corresponsabilidade, é importante e relevante, porque nós, a princípio, podemos observar o cliente, podemos perceber a limitação do cliente, podemos perceber os caminhos que eu tenho que percorrer para com o cliente. Ao mesmo tempo, eu não consigo me observar como eu estou conduzindo esse processo para com o cliente. Através da biologia cultural, através da epigenética, nessa mudança biológica cultural, o que nós podemos fazer é nos tornar observadores. Sem nos tornarmos observadores de nós mesmos, nós não podemos mudar os nossos comportamentos e a mesma forma é para com o nosso cliente. Ele só pode mudar algo nele se ele se propor no senso da responsabilidade, observar os próprios comportamentos e perceber o que é que eu posso fazer para mudar esses comportamentos. Entende? É no senso da corresponsabilidade, partindo do princípio que não há vítima se não tem agressor, não tem agressor se tem vítima, tem coparticipação de todas as partes num olhar mais generalizado. E se eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar como eu estou me relacionando para com o outro. Entende? Então, é muito importante percebermos que o resultado do cliente não se constrói somente com o cliente se permitindo. O resultado do cliente não se constrói só com o poder das habilidades do terapeuta, é um conjunto de ambas as partes. E uma parte influencia a outra. O terapeuta influencia o cliente-paciente, o cliente-paciente influencia o terapeuta. Isso há uma relação. E como nós estamos interagindo nesta relação. Isso que vai fazer total diferença, tomarmos consciência de como podemos fazer diferente a partir do momento que estamos não só na primeira pessoa ali conectado para com o cliente, mas nos permitirmos colocar um segundo papel ali como observador, de eu percebendo eu como terapeuta relacionando com o cliente, como se fosse um espectador de uma tela de cinema. Entende? Estarmos nessas duas posições, na primeira posição e na terceira posição, vamos falar assim. Eu sentar na poltrona assistindo um filme na tela de cinema, entende? É muito importante que nós tenhamos essa consciência de nos colocarmos como observador. E nós podemos filosofar bastante aqui, né? Através próprio das reflexões do Humberto Maturana na biologia cultural. Não há possibilidade de existir a realidade sem ter um observador, porque nós não enxergamos a realidade, nós enxergamos uma interpretação, nós interpretamos aquilo que estamos vendo. Isso, de alguma forma, estamos como observador de algo. Na comunicação, nós comunicamos algo a partir do momento que eu estou como observador. Eu quero transmitir uma mensagem, ou seja, tenho um objetivo para com essa mensagem. Eu estou aqui e eu quero, através dessa mensagem que eu chegue aqui, a mensagem passa aqui, ou seja, eu estou no estado atual, eu tenho o objetivo e eu tenho as necessidades que essa comunicação é para ser suprida. Ao mesmo tempo, eu já estou como observador porque estou processando essa informação. Seja bem-vindo, Maísa, seja bem-vinda, Carla, tudo bem com vocês? Então, nós estamos como observadores em todo o tempo. Sem estarmos como observador, nem a comunicação existiria, porque o ato de comunicar é um fato já consequente de estarmos como observador do que nós desejamos em relação ao que temos no momento. Percebe? Então, nós estamos transmitindo algo, já processando o meu desejo em relação ao que eu tenho no momento, já estamos como observador. Então, isso é muito importante nesse processo, percebermos que não há possibilidade de mudança de nós com nós mesmos, não há possibilidade de mudança do nosso cliente para com ele mesmo, se não existir esse elo principal, o estado de observador. Em praticamente todas as lives eu trago essa consciência e é fundamental
porque eu não vejo isso como estado repetitivo, porque nós estamos num processo diferente, né? Nós escutamos várias vezes a mesma coisa e aos poucos a gente vai assimilando em ângulos diferentes. Olá, Rogério, seja bem-vindo também. Então, o primeiro ponto é isso, estarmos como observador, né? E treinarmos isso. A questão é, Lineu, mas ok, e como eu posso me observar? Legal, Lineu, eu entendi que eu preciso estar como observador de mim mesmo, né? E como eu posso me observar? O que eu preciso para me observar, né? A partir do momento em que eu tenho a consciência que eu preciso estar como observador, é fundamental eu ter um processo, o que eu preciso fazer e como eu posso fazer isso, entende? Porque tomar consciência de um padrão não quer dizer que eu vou trazer mudança. Eu sempre trago um exemplo, porque geralmente é o primeiro que me veio na cabeça em termos das minhas experiências de vida. Me lembro muito bem na época em que eu estava nesse período principalmente do início da minha maturação da área de desenvolvimento humano, ah, na relação com meus filhos, né? Em várias áreas da vida eu tinha muita evolução, mas em casa com meus filhos eu ainda estava na idade da pedra. Não quer dizer que não preciso melhorar, mas já evolui muito. Mas nesse início, né, no estudo do desenvolvimento humano, vi uma ansiedade muito grande, porque você consegue perceber seus comportamentos, seus padrões de comportamentos que talvez não te agradam, que você quer fazer diferente e você não consegue fazer diferente, né? Então você toma consciência e talvez tomar consciência te leve em colapso mais ainda, porque você quer mudar e não consegue mudar. Então eu me lembro muitas vezes em que eu tomava consciência de um padrão involuntário, né, que está no cérebro primitivo, no cérebro reptiliano, em que eu estourava, ficava irado muito fácil com meus filhos e batia neles. E eu tomava consciência, nossa, olha só, eu fiquei irado comigo mesmo, aliás, com meus filhos, e eu sei que isso tem a minha coparticipação e eu tenho que mudar isso, e eu não quero mais bater nos meus filhos dessa forma. E dali a pouco eu me tornava a repetir o mesmo erro. Então, tomar consciência não necessariamente significa mudança. É o primeiro passo. Mas eu tenho que entender, depois vem o segundo passo, o que e como eu tenho que mudar isso. Como eu posso desconstruir esse padrão experiencial, né, biológico experiencial, para construir um novo padrão biológico experiencial no objetivo para que eu quero, né? Então, é muito importante nos tornarmos como observador, para tomarmos consciência. Agora a questão é o que eu preciso tomar consciência e como eu posso mudar isso. Isso é fundamental, porque é muito fácil, né, transferirmos a responsabilidade e você tem que observar a si mesmo, você tem que mudar seus comportamentos, você tem que controlar sua ansiedade, você tem que controlar o medo, você tem que controlar sua ira, enfim, né, você tem que estar mais motivado e a gente cobrar dos outros. E muitas vezes eles já tomaram essa consciência, né, sobre obesidade, sobre falta de exercício, enfim, nós já temos muita consciência sobre os nossos padrões, mas nós temos que ajudá-los durante o processo da mudança. E da mesma forma, olá Simone, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, resumindo nesse primeiro passo, né, como já ampliamos bastante a consciência através da biologia cultural, o primeiro passo em relação a essa mudança é nós tornarmos observadores de nós mesmos, para percebermos a nossa coparticipação perante a nossa influência para com o cliente. Isso envolve a cibernética de terceira e quarta ordem, principalmente, como já abordamos bastante sobre isso, né? A nossa influência para com o cliente, porque culturalmente a gente transfere muita responsabilidade para o cliente não se permite. E nós esquecemos de perceber nesse movimento sistêmico, na teoria de sistema, na prática sobre sistemas, a nossa corresponsabilidade para com o cliente, né? Essa interferência. E na cibernética de terceira... Na cibernética de terceira e quarta ordem traz não só a minha corresponsabilidade sobre isso, mas também a interferência do meio, né? Como nós influenciamos o meio, como o meio nos influencia e vice-versa. Isso é muito importante. Ok, Lineu, beleza. Me tornar observador de mim mesmo.
né? Primeiro ponto é eu me tornando observador de mim mesmo, então vamos lá. O que eu preciso observar em mim para perceber a minha relação com o cliente? O primeiro ponto é eu perceber o meu estado. Porque no meu estado de equilíbrio, perante as dificuldades, as adversidades que vem o cliente, eu vou conseguir ter paciência, eu vou conseguir ter tolerância, eu vou conseguir ter empatia e compaixão, né? Porque se eu estou num estado de desequilíbrio, vamos falar assim, se eu estou com minha bateria no vermelho, eu vou mais facilmente chegar no meu limiar da intolerância, mais facilmente chegar no meu limiar da impaciência, mais facilmente eu estou num processo de julgamento, que vamos falar daqui a pouco. Principalmente para nós conseguirmos, na cibernética de quarta ordem, conseguirmos separar o que é da história do cliente, o que é da minha história. Isso é fundamental, porque se nós atendemos muitas pessoas, né, principalmente nesse sentido, é fundamental para que nós consigamos separar o que é da minha história, o que são as minhas necessidades, o que são as necessidades do meu cliente, mesmo tendo empatia e compaixão, que eu conheço parte disso, mas a história que está falando ali é a história do cliente. E também nós não queremos induzir qual é a perfeição, qual é o estado de bem-estar que eu estou querendo imprimir sobre o meu cliente através do meu mundo do ponto de vista, e não deixar o cliente em que ele construa sua própria maturidade em relação a que ele tenha os seus próprios significados, né? Então é muito importante nós termos o nosso equilíbrio, tanto para percebermos os nossos limiares de tolerância, e saber separar o que é da história do cliente, o que é da minha história, né? Então é muito importante esse limiar, esse equilíbrio e nos observarmos. E aí são outros pontos, né? Beleza, sair, por exemplo, tem um conflito em casa, tem que atender. Como eu posso fazer para conseguir deixar para trás o meu conflito pessoal e estar ali presente, estar ali no meu equilíbrio, me equilibrar para estar 100% presente para o cliente e não misturar minha história para com o cliente, né? Então é preciso nós termos esse processo biológico, e na próxima aula provavelmente iremos fazer um exercício sobre esse ponto. Ok, então vem esse primeiro ponto em relação ao meu equilíbrio. É muito importante, o primeiro ponto é como é que está o meu estado de equilíbrio. E como que eu posso avaliar meu estado de presença em relação a isso? Eu vou só ver aqui se tem algum comentário no YouTube. Nós estamos transmitindo para o YouTube, não tem. Ok. O segundo ponto, a partir do momento que eu consigo perceber, estar como observador e perceber o meu estado de equilíbrio, o segundo ponto em que eu posso observar depois desse primeiro ponto em relação ao meu estado de equilíbrio, qual é a minha intenção para com o cliente? Principalmente se a minha intenção ela está cognitiva ou se a minha intenção ela está livre. Como que seria isso, Lineu? Porque eu sempre utilizo a analogia do copo. É como se nós estivéssemos com um copo cheio. E um copo cheio. E esse copo ele tem uma quantidade de volume que cabe dentro dele. E nessa quantidade de volume que cabe dentro dele, né, vamos falar que é 200 ml, o que cabe de volume é 200 ml. Então, se fosse nessa analogia, né, o oxigênio e o pensamento eles são antagônicos. Então, proporcionalmente, se eu tenho 100 ml, vamos falar assim, né, de oxigênio, só vai caber 100 ml de pensamento, né? Eles são antagônicos, eles não ocupam o mesmo espaço. Então, se eu entro numa sessão cognitivamente com o meu copo cheio de pensamentos, eu já estou processando muitos pensamentos e o que eu acho que o cliente precisa, o que eu desejo que aconteça, o que eu espero que aconteça, e eu estou mais comigo do que com o cliente. Eu não estou verdadeiramente livre para conectar com as necessidades do cliente, porque a nossa missão é servir. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é encher o nosso copo de oxigênio. Porque quando a gente enche o nosso copo de 200 ml de oxigênio, por exemplo, os pensamentos são obrigados o quê? Ir embora. Ou seja, eu fico no meu vazio, eu fico no meu estado presente. E o meu estado de presença, ele facilita me abrir
a real conexão com as necessidades daquele cliente, na empatia e na compaixão. Nesse momento, eu me conecto com o cliente. Me conectar com o cliente significa verdadeiramente eu estar ali percebendo as necessidades daquele cliente, o quanto que eu conheço nessa ressonância parte dessa dor dele em mim, em que eu tenho processos parecidos, mas não é o mesmo, sabendo separar. Tudo bem? Seja bem-vinda, Ana. Então, esse ponto é muito importante, observarmos a nossa intenção, porque se nós temos uma intenção cognitiva, esperando o que eu espero, o que eu desejo, o que eu quero fazer, os resultados em relação às minhas expectativas, eu estou mais comigo para com o cliente. Então, é muito importante o segundo passo, eu perceber sobre esse ponto, né, da minha... deixa eu só fechar aqui. Eu perceber esse ponto de estar como observador de mim mesmo, para observar o meu estado de equilíbrio. Segundo ponto, perceber qual é a minha intenção por trás. Né? Se eu estou no meu vazio, ou se eu estou com intenções cognitivas, se eu estou com intenções estratégicas. E o cliente está falando ali, eu não estou conectando com ele, porque eu estou estrategicamente com o meu copo cheio de pensamentos, eu estou mais comigo processando aqueles pensamentos e não estou com o cliente. Entende? Então é muito importante nós estarmos nesse estado de vazio. E aí tem a relevância e importância do oxigênio para com nós. O outro ponto muito importante e relevante é aonde está o seu foco da atenção para com o cliente. Se o seu foco da atenção, já falamos em outras lives sobre o foco da atenção, né? Biologicamente falando, onde está o nosso foco da atenção, isso vai regir a programação, ativar a programação de experiências da nossa biologia e vai comandar nossas biologias, gerar determinadas experiências. Então é muito importante nesse terceiro ponto colocarmos aonde está o nosso foco da atenção para com o cliente. O seu foco da atenção para com o cliente está na relação do tempo ou está no bem-estar do cliente? Percebe? Isso mexe totalmente diferente com a nossa biologia. Se o meu foco da atenção está na relação do tempo, se o meu foco da atenção está em que eu tenho que atender esse cliente em 1 hora, eu tenho que fazer esse resultado acontecer hoje, eu tenho que fazer isso, inconscientemente você acaba estando mais num processo cognitivo avaliando o cliente, avaliando o estado do cliente, avaliando o que você tem que fazer, avaliando se está certo, se está errado. Você entra num processo muito mais fácil de intolerância por estar desconectado com o processo. Você sai do momento presente, você está criando uma nova realidade do que você está realmente conectado com o bem-estar do cliente, porque o seu objetivo ali é servir o cliente. O cliente vem com um desejo consciente ou inconsciente. E o seu objetivo aqui é o quê? Atender as necessidades dele para que o desejo dele seja suprido, seja sanado, tudo bem? Então, o desejo sanado significa talvez, né, vamos falar assim, o bem-estar dele atingido, o que ele veio buscar você está entregando, né? Então, você conectado com o bem-estar do cliente, isso te abre a vulnerabilidade, isso te abre as adversidades que podem surgir e isso não gerar um desconforto, entende? Porque isso te abre você a se adaptar e não ficar rígido. Porque se a sua relação do tempo, se você está conectado com a sua relação do tempo e você tem 1 hora para fazer, tem 2 horas para fazer isso, e você... eu vou fazer esse exercício aqui agora para fazer isso, daqui a pouco fazer o segundo exercício, tem tudo planejado na sua mente. E o cliente trava no início do processo, no meio do processo, você entra talvez muito mais fácil em transe, na neurose, porque está fugindo do seu protocolo, você tem um protocolo a seguir, você tem um protocolo a cumprir, entende? Então isso te tira mais fácil do eixo. E na relação, quando você está conectado com a relação do bem-estar para com o cliente, não importa o tempo ali, você vai dar o seu melhor que você pode com o tempo que você tem. O seu objetivo não está em entregar o resultado naquele tempo. É diferente, quando você está conectado com o seu bem-estar, você vai dar o melhor que você pode com o tempo que você tem.
E o melhor que você pode, com o tempo que você tem, muitas vezes não é o resultado final que você imagina. Entende? Então é totalmente diferente, porque isso te abre a possibilidade do erro, isso te abre a possibilidade da adaptação, isso te abre em que você está ali para servir o cliente. E você servindo o cliente, não importa o que você faça, não importa onde você esteja e como você esteja, você está com o cliente. Se você precisar se reinventar, se você precisar se adaptar, se você precisar mudar, não importa, eu estou ali para me adaptar ao cliente, não botar o cliente dentro da minha caixinha. Compreende? Isso faz total diferença. Eu estou ali no processo de servidão para com o cliente. Então esse é o terceiro ponto, ele é fundamental, ok? Então vamos lá, o primeiro ponto está estar como observador de mim mesmo, perceber a relação do meu equilíbrio, né? O segundo ponto é perceber qual é a minha intenção por trás do cliente, né? Se é uma estratégia cognitiva, se eu estou no meu vazio. O terceiro ponto vem a ser nessa relação para com o cliente com a sessão, a relação do tempo em relação ao bem-estar do cliente. Tudo bem? E o quarto ponto, ele vem aqui como eu estou observando os padrões do cliente. É muito importante eu perceber o meu diálogo interno, entende? Como eu estou conversando comigo, como eu estou processando e quais são os diálogos, as conversas que eu tenho de mim comigo mesmo em relação ao que eu estou percebendo com o cliente. Se esse diálogo interno ele é uma interpretação ou se esse diálogo interno ele são a descrição de fatos realmente. Ou seja, se eu estou dando significados emocionais através de como eu vejo o mundo ou se eu apenas estou descrevendo os fatos. Isso é muito importante separarmos. Porque a partir do momento que eu interpreto algo, eu estou limitando as possibilidades. Então, é diferente, por exemplo, eu estar observando, por exemplo, eu percebo que aquela pessoa está abrindo a porta e quando ela abre a porta, ela vai em direção caminhando rápido e ela não responde a minha pergunta, por exemplo. É diferente de eu falar, você está me ignorando e está indo embora, entende? Então a descrição de fatos, eu até brinco que é aquilo que a gente consegue filmar. Então eu consigo descrever o fato, por exemplo, a pessoa levantou, está indo em direção à porta, abre a porta e vai embora, sem responder a minha pergunta. Isso é como se a gente conseguisse filmar essa cena, né? Agora se eu pergunto, você está me ignorando, você levantou e está me ignorando. Isso é uma interpretação através dos meus significados. Entende? Então, quando eu interpreto o fato, por exemplo, nossa, aquela pessoa é intolerante, nossa, aquela pessoa é ignorante, nossa, você é muito egoísta. Então, de alguma forma, quando nós estamos nesse estado de interpretação, nós acabamos limitando as possibilidades. Entende? Então, é muito importante, nesse quarto passo, nós percebermos e estarmos com o observador. Para eu estou percebendo aquele cliente absorvendo 100% da história em uma forma de descrição, ou eu estou interpretando, ou, em outras palavras, eu estou julgando, entende? Então, todos os três passos anteriores são fundamentais para que eu consiga estar nesse quarto passo e me observar. Eu estou julgando o que o cliente está falando, ou eu apenas estou percebendo a história dele sem falar o que é certo e o que é errado. Muitas vezes nós somos influenciados, né, através da biologia cultural nessa interpretação. Nós somos influenciados através da nossa cultura. E é muito importante percebermos o quanto que a nossa cultura implementa e introduz em nós significados. E nós acabamos, através desses significados impostos, num modo construtivista cultural, sobre o que é certo e o que é errado. Por exemplo, nós vemos desde criança, né, filmes ligados os filmes de Hollywood ligados a casamento perfeito, a relacionamento perfeito, o príncipe vai encontrar a princesa vai encontrar o príncipe. É como se as relações fossem perfeitas, né? Isso nos induz a eu buscar uma pessoa para me relacionar esperando que seja princesa, ou a mulher esperando encontrar o príncipe.
esperando uma relação perfeita, esperando que aquela pessoa atinja 100% das minhas necessidades. Isso não é a realidade, porque os encontros biológicos vêm a ser para, talvez, como é que seria? Dar um contraste na nossa relação com a vida. São experiências diferentes para aprendermos situações diferentes. Deixa eu só tirar o fone aqui. Ok. Ok? Então é muito importante que nós possamos contrastar essa possibilidade em que muitas vezes nós interpretamos os fatos por questões que nós estamos sendo induzidos pelos significados culturais, pela nossa criação. Eu estou vendo e interpretando as coisas porque a minha cultura foi aonde eu tive essa criação. E eu acabo interpretando, e não necessariamente isso é uma realidade. Entende? Então, muitas vezes eu tenho o significado de bem-estar de uma relação de casal, por exemplo, igual aos filmes de Hollywood, esperando tudo perfeito. E muitas vezes aquelas pessoas estão conectadas pela briga. E muitas vezes isso significa o bem-estar nessa relação. O que significa bem-estar para mim, talvez é o construtivismo cultural que eu estou esperando ou impondo para aquele processo. E não necessariamente percebendo as coisas como são. Um outro ponto que acontece muito também são alguns processos depressivos também. A gente exclui esse outro ingrediente sistêmico em que, por exemplo, imagine que uma pessoa tem depressão. E não necessariamente toda depressão vem de um trauma. Se nós olharmos a vida, percebermos que como nós nos relacionamos com a vida é a forma segura de ter a sobrevivência. Muitas vezes aquela pessoa tem uma outra possibilidade que surge, não necessariamente isso é a maioria, mas tem, a gente exclui, em que talvez aquela pessoa tenha depressão porque é como ela sabe se relacionar com a vida e ela sabe se relacionar com a vida dessa forma porque foi somente o que ela aprendeu. Por exemplo, talvez foi criado uma casa onde o pai é depressivo, a mãe é depressiva, os irmãos são depressivos, fez amizade com pessoas depressivas, a única coisa que ela sabe, a forma que ela sabe lidar com a vida é depressão. E não necessariamente está ligado com trauma. Entende? Então é muito importante percebermos o quanto é que nós estamos percebendo para analisar como é que está, eu querer compreender como que aquele estado depressivo daquela pessoa sem julgar, do que eu chamar ela de um vitimismo, do que eu falar que ela não está querendo assumir responsabilidade, do que eu falar que ela não quer olhar para o trauma, mas talvez nem trauma é. Entende? Então é muito importante nesse quarto passo observarmos se eu estou aberto para tentar entender a situação sem julgar ou se eu já estou julgando, dando um veredito. Isso é fundamental porque nós estarmos como observador de nós mesmos para percebermos se eu estou julgando, se aquilo está me incomodando. Geralmente o julgamento vem através de uma reação do incômodo interno. Né? Se eu estou falando, nossa, que pessoa besta, que pessoa ignorante, que pessoa que não consegue ter ação, atitude, como é que é possível errar dessa forma? Enfim, é só nós percebermos se aquilo está me incomodando ou não. Ou se eu estou, qual a energia que eu estou internamente? É muito fácil eu perceber se eu estou julgando ou se eu estou realmente analisando os fatos, né? Se eu estou descrevendo, se eu estou percebendo o fato como é. Qual é a minha energia interna ali? É uma energia interna pesada que está me incomodando, que está um incômodo que eu estou reagindo, ou é uma energia da compaixão e da empatia? É muito fácil eu perceber se eu estou interpretando ou não. Ok? Então esse é o quarto passo. O quinto passo é perceber em tudo isso, né, que eu estou percebendo. É muito importante nesse quinto passo eu também estar como observador de mim mesmo e perceber como eu estou transmitindo a mensagem para o objetivo no qual eu quero atingir. Essa mensagem, da mesma forma no que o passo 4, esse quinto passo é perceber minha energia interna. É muito importante perceber a minha energia interna, a minha intenção por trás do que simplesmente o que eu falo. O que eu falo não necessariamente é a mesma coisa, porque se é uma energia de empatia e compaixão, o que eu falo, a palavra são energia. A energia impacta a pessoa de uma forma diferente do que uma energia densa, entende? Então é muito importante perceber que como eu estou falando, né? Se eu estou falando para essa pessoa no sentido de
no sentido de ser sincero, de eu estar falando a minha verdade ou estou sendo autêntico? Entende? Qual que é a diferença dos dois, Linneu? Né? Eu falar a minha verdade significa a partir da minha realidade, a partir de como eu estou vendo o mundo, a partir de como eu estou interpretando, a partir de como eu estou julgando. Então, a minha verdade não necessariamente é a verdade da outra pessoa, é a realidade primária, entende? Então, a minha verdade parte de uma interpretação que não necessariamente é a verdade absoluta. Isso é fundamental porque também a minha verdade muitas vezes fere a pessoa, porque isso é uma energia densa que eu quero passar. Eu estou mais comigo do que para com outra pessoa. Na minha verdade, é um resultado da minha energia interna, da minha interpretação. E, por exemplo, nesse sentido, por exemplo, você precisa, e eu aponto o dedo, entende? Eu estou numa posição de especialista na minha verdade. Eu já sei de tudo e você não sabe de nada. Você precisa olhar mais para a sua depressão, você precisa controlar a sua ansiedade, você precisa sorrir mais para o seu filho. Olha só como você está sendo ignorante com as outras pessoas. Você precisa ter esse tipo de atitude, né? Você precisa sair da margem esquerda do rio para a margem direita do rio. A gente está numa posição de apontar o dedo e falar o que é certo e o que é errado. Você é ignorante, você é não sei o quê. A gente aponta o dedo a nível de identidade. A gente muitas vezes já damos uma solução. E isso é, no sentido, parte de uma interpretação. Eu estou falando a minha verdade e não necessariamente essa é a melhor forma. Se o meu objetivo lá atrás não é eu estou conectado com a necessidade do cliente, eu estou conectado, o meu objetivo realmente está na relação do bem-estar do cliente, eu estou servindo o cliente, nesse ponto eu estou indo contra o meu objetivo, entende? Porque a partir do momento que eu aponto o dedo da pessoa, é muito importante eu perceber aquela mensagem que eu estou passando, como é que o cliente vai receber? A mensagem que eu estou mandando para com o cliente, ele está absorvendo essa mensagem, ele está indo... Como ele vai receber essa mensagem? Está me ajudando a levar ele para o objetivo ou está afastando ele do objetivo? Entende? É muito importante o impacto dessa mensagem, eu gerar essa reflexão. Olha só, isso é muito importante. As palavras que eu estou falando vão impactar o cliente. E como será que ele está recebendo essa mensagem? Como ele será impactado? Isso vai levar ele para um movimento de se afastar do objetivo, do meu objetivo, que é o bem-estar dele, ou isso está estimulando ele a aproximar do objetivo, entende? Então, muitas vezes, quando eu aponto o dedo, eu falando a minha verdade, essa energia densa impacta a pessoa, ela se sente vulnerável e muito possivelmente ela vai se afastar do objetivo. Você está indo contra o seu objetivo da sessão. Ok? E é diferente de você ser autêntico. Autenticidade é você estar alinhado à sua intenção, ao cognitivo, a mente e o corpo ao cognitivo, ao mesmo tempo o seu lado somático, o seu lado corporal, as suas emoções. Você realmente está falando o que você faz na prática. E muitas vezes, na minha verdade, eu estou querendo falar para o outro fazer, até mesmo se... olha só, é bem complexo, mas vamos conectar para você entender. Muito possivelmente, quando eu falo na minha verdade, isso vem através da interpretação. Vamos voltar lá. Eu acabo interpretando porque isso me conecta com necessidades, com dores minhas, entende? Então, o cliente está sendo ignorante. Eu conheço o que é ignorância porque, de alguma forma, eu fui ignorado. Então, eu interpreto, e se a ignorância me conecta com uma dor, e ao mesmo tempo eu já pego e solto a minha verdade. Você não pode ser ignorante, por exemplo. E não necessariamente isso é uma verdade. Inconscientemente isso está mais comigo. E muito possivelmente eu estou sendo ignorante apontando o dedo. Entende? Então eu estou cobrando uma coisa de uma pessoa que eu não estou fazendo isso. Ou seja, eu estou sendo incoerente, incongruente nesse sentido. Entende? Então é muito importante que na autenticidade, é diferente de eu passar a minha verdade. Na autenticidade, eu realmente só posso colaborar para com o outro aquilo que eu aplico na minha vida. Eu tenho que ser coerente e diferente, né, das minhas ações. O que eu falo é realmente aquilo que eu faço na minha vida. E o que eu não faço na minha vida, eu não preciso tentar passar uma mensagem que eu não faço.
Eu só posso ajudar o outro a sair do buraco até onde eu conheço o meu buraco. E nessa forma, a psicoterapia hipnostêmica, nós trabalhamos muito nessa contextualização. Até dou um exemplo, até tem uma parte de um vídeo gravado, eu já falei em outras lives, eu acredito, né? Um amigo me pediu ajuda para o filho, a filha, eu acho, de 4 anos, que estava fazendo xixi na cama, me mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí eu escutei em casa, né? Ele estava fazendo um curso comigo. E aí eu abri o áudio e falei, não, minha filha está fazendo xixi na cama com 4 anos de idade. E aí o meu menino, na época, passou pelo lado e saiu dando risada, porque ele já tinha, não me lembro, né, 7 ou 8 anos e ainda fazia algumas vezes xixi na cama. Entende? E aí eu cheguei na outra semana, se não me engano, tivemos um encontro, e eu falei, cara, sinto muito, mas eu não posso te ajudar porque eu tenho um menino em casa que faz xixi na cama. Então, não tem nada de mal, nós podemos apenas colaborar para com o outro aquilo que nós vivemos, aquilo que nós não vivemos ainda, não podemos passar a experiência para o outro, porque isso não é coerente. Eu estou querendo ensinar o outro aquilo que eu não vivo da minha vida. Eu estou querendo que o outro faça e resolva uma dor minha, e isso não faz sentido. Então, esse quinto passo está muito ligado, nós percebemos como eu estou transmitindo essa mensagem. Está a nível de interpretação, está a nível de julgamento, eu estou falando a minha verdade, que é a minha realidade, que não necessariamente é a realidade absoluta, ou estou sendo autêntico. A autenticidade, ela vai em encontro ao meu objetivo. Ou seja, a autenticidade não necessariamente quer dizer que eu tenho que apontar o dedo para a pessoa. Na autenticidade, eu tenho que estar coerente com o meu objetivo, a minha intenção da sessão, em que as minhas necessidades e minhas dores não necessariamente são as mesmas do cliente. É semelhante, mas não a mesma. Então, se o meu objetivo é levar o cliente para com o objetivo, eu tenho que me perguntar, ok, processei a informação. Agora, qual é a melhor forma de eu transmitir essa informação para que aquele cliente possa aprender, para aplicar na vida dele e ele ir em direção, se aproximar ao objetivo traçado, entende? Ou seja, a minha preocupação está mais com o cliente, na empatia e na compaixão. Eu estou pensando qual é a melhor forma que eu posso falar para com o cliente. E na interpretação, quando eu exponho a minha realidade, é o contrário, eu estou mais comigo, eu quero jogar isso para fora e você tem que enxergar como eu estou enxergando. Percebe? É totalmente incoerente, é totalmente antagônico uma forma com a outra. Então, resumindo nesse quinto passo, ok? Você tem que se colocar como observador e perceber se você está falando a sua verdade ou se você está sendo autêntico. E como que você vai observar isso? Principalmente a sua intenção por trás das palavras. Qual é a sua energia interna que está regindo? A sua energia interna é uma energia de empatia e compaixão, uma energia leve, ou a sua energia interna é uma energia densa de querer fazer com que a pessoa acorde para a vida, de querer fazer com que a pessoa veja como você vê o mundo. Ok? Então esse é o ponto muito importante. E isso é muito importante porque a partir desse momento eu posso pensar sempre conectado com o cliente qual é a melhor forma nesse sexto passo, como eu posso transmitir a mensagem da melhor forma para o cliente absorver. Então, a partir do momento que eu estou para com o cliente, conectado com o cliente, eu posso perceber que o cliente ele precisa aprender a botar em prática aquilo na vida dele. Percebe? Porque, por exemplo, igual eu usei no exemplo lá atrás, eu bato muito no meu filho. E eu já tomei consciência disso, mas não consigo mudar isso. Entende? Então, para mim, a consciência até me traz um sentimento de culpa, porque eu quero mudar e não consigo mudar. Então, a diferença para o meu cliente não é eu trazer consciência, apontar o dedo, você está sendo muito intolerante com o seu filho. É ajudar ele a como ele pode desconstruir esse padrão biológico, né, involuntário, porque o ato de se tornar, por exemplo, meu filho faz uma arte, de aquela energia subir, e eu pegar uma cinta, por exemplo, bater no meu filho, isso se torna, já é um padrão, um movimento involuntário. Então, eu como terapeuta, a diferença está em como eu posso ajudar esse cliente da melhor forma para ele fazer diferente, entende? Porque apontar o dedo para ele ser, você está sendo ignorante, está sendo intolerante, isso ele já sabe, entende? A questão é como ele pode
fazer diferente. E para ele fazer diferente, eu tenho que levar ele num processo de aprendizado diferente. Entende? O que vai ajudar na vida dele é como ele pode mudar isso. Não apontar o dedo da direção, é ajudar ele na caminhada. E isso é muito importante no sistema, nós observarmos no sistema de aprendizado nosso, nós vivemos muito no sistema pedagógico. É uma estrutura, de alguma forma, vamos trazer em palavras simplórias aqui. A pedagogia é uma ciência, vamos falar assim, é uma metodologia para transmitir, para ensinar crianças. E ensinar crianças é como se é um processo que a criança, quando ela nasce, ela é como se fosse uma folha em branco. E ela precisa de um mentor, de um tutor, de um instrutor, para que ela consiga absorver as primeiras informações. Ela tem que ter uma referência de uma pessoa que ela admira e respeita, se inspira, para receber as primeiras orientações de como caminhar pela vida, de quais são as fronteiras, os limites, o que ela pode fazer ou não pode ir, porque isso é nível de sobrevivência, ela precisa aprender a se relacionar com o meio, entende? Porque senão ela morre. Então, o sistema pedagógico ela precisa de um mestre, de um tutor, de orientar, porque é uma folha em branco, não tem informações do mundo. Então, precisa de uma pessoa falar, ó, você faz isso, faz aquilo, isso é certo, isso é errado, isso, enfim, entende? É preciso ter esse enquadramento inicial para a criança aprender a saber como eu posso pintar o meu quadro. Agora, nós adultos, nós também somos ensinados na nossa cultura para o sistema pedagógico, por exemplo, nas próprias universidades, e talvez para adultos não seja a melhor forma de aprendermos. Porque no sistema pedagógico, para adultos, por exemplo, vamos falar na universidade, estou generalizando, tudo bem? Isso é o meu ponto de vista, apenas trazendo uma reflexão, não necessariamente uma realidade, muito menos uma verdade, certo? No sistema pedagógico na universidade de forma generalizada, por exemplo, tem um professor, ele é enxergado lá como um mestre, como um grande mestre. E todos os alunos ali, mesmo adultos da universidade, estão numa posição de inferioridade. Isso inconscientemente, nessa posição, é como se desvalorizasse eu como aluno as minhas experiências de vida. É como se todas as minhas experiências de vida não tivessem valor. O grande mestre, eu tenho que me adaptar ao novo, eu tenho que abandonar tudo isso para construir o novo em relação ao grande mestre. Então, há uma desvalorização inconscientemente ou não. O nosso processo de aprendizado diminui, porque nós nos fechamos muito quando sentimos ameaçado em que a forma que eu vejo o mundo não é a melhor forma. Então, muitas vezes a mensagem pedagógica para o adulto, ele interpreta e isso impacta nele como uma desvalorização, porque é como se não acolhesse a minha experiência de vida, entende? E aí entra a andragogia. A andragogia é um processo, uma forma de transmitir conhecimentos, de troca de experiência entre adultos, no qual essas experiências, seja bem-vinda aí o Tadeu, o Renan também, Renatan, entre adultos. E a partir do princípio onde que essa troca de experiências, eu não tenho mestre. Eu, por exemplo, aqui eu estou passando uma experiência para com meus alunos, por exemplo, na formação, mas a minha experiência tem o mesmo valor do que o dos meus alunos. E que não necessariamente a minha experiência é uma verdade, é uma experiência diferente para uma troca, para agregar com o meu aluno, e ao mesmo tempo a experiência do meu aluno também tem valor e eu aprendo com ela. É uma troca em comum, isso é uma cooperação, uma colaboração, onde que todos trocam, todos têm o mesmo valor, entende? Eu tenho experiência de vida diferente que eu posso compartilhar com essa pessoa, como essa pessoa também tem experiência de vida diferente que eu possa aprender com ela. Né? Então é muito importante entendermos que essa forma andragógica de transmitir uma troca, não seria transmitir, mas uma troca de experiência, uma troca de aprendizados, esse enquadramento favorece muito como eu posso transmitir aquela mensagem de uma forma que aquele meu cliente possa aprender e aplicar isso na vida dele mais facilmente. Partindo do princípio que ele tem que estar aberto, entende? Então, para ele se abrir, ele não pode se sentir vulnerável. Ou seja, ele não pode me enxergar eu como terapeuta, como predador. Então, né, nesse primeiro momento, eu não posso desvalorizar. Você
você tá com um problema, você tá com esse rótulo, você tá com isso, e eu vou te ensinar a fazer diferente. É como se eu fosse o melhor disso, entende? É diferente de, ó, você tá lidando com ansiedade dessa forma, e nós podemos construir um processo aqui para que você possa desenvolver novas habilidades para você aprender a lidar melhor ainda do que você já lidar com ansiedade. Já lida com ansiedade no seu momento presente, entende? Então eu estou fazendo um convite para ele, para que ele possa aprender coisas novas e agregar o que ele já faz. E não necessariamente o que ele já faz é ruim, porque dessa forma ele vem aprendendo a já lidar com a vida. Entende? Então é muito importante, e talvez uma sugestão para vocês perceber e estudar um pouco sobre esse movimento andragógico. Tem muitos livros, muita literatura interessante, que talvez isso imprime muito nesse sistema da autenticidade, isso imprime muito no nosso sistema de igualdade, de respeito mútuo, de colaboração e cooperação, na linguagem da biologia cultural, no nosso sistema matrístico, na nossa cultura pré-patriarcal, né, antes de 5.000 a 7.000 anos antes de Cristo. Tudo bem? Então, vamos resumir aqui os nossos 6 pontos que abordamos aqui. Muito importante, como eu posso avaliar se minha terapia está sendo adequada ou não. Primeiro ponto, eu tenho que estar no estado total. Para fazer isso, estar como observador de mim mesmo. Ok? E, Lineu, beleza. Agora, o que eu preciso observar em mim mesmo? Então, vamos falar esses 6 pontos, certo? O primeiro ponto é eu observar o meu estado de equilíbrio. Como eu estou internamente? Eu estou no meu estado zen ou não? Porque eu preciso aprender como entrar no meu estado de equilíbrio. Ah, estou com um conflito em casa, tem que chegar para atender o cliente. Peraí, como que eu posso separar? Né? Como eu posso deixar o meu buraco lá e estar presente no meu equilíbrio com o meu cliente? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual é a minha intenção para com esse cliente? É uma intenção estratégica calculada ou estou numa intenção aberta de estar servindo o cliente com o que vem no momento? Está aberto às diversidades ou tem que cumprir a minha estratégia? Entende? Isso importa muito, esse segundo ponto, para saber o quanto que eu estou comigo, o quanto que eu estou com o cliente. O terceiro ponto é onde está o meu foco da atenção também para com esse cliente? Está na minha relação do tempo da sessão ou está no bem-estar do cliente? Quando eu estou conectado na relação do tempo, eu estou mais preocupado no custo-benefício, eu estou mais preocupado em cumprir os processos, a programação, o planejamento que eu tenho, do que estar aberto para as adversidades que eu posso encontrar perante o caminho, do que eu possa estar aberto para me reinventar, porque o meu foco da atenção é que o cliente saia melhor do que ele entrou, e eu fazendo o melhor com o que eu posso no tempo que eu tenho, não necessariamente atingir o objetivo programado, entende? O quarto passo, como que eu estou olhando os padrões desse cliente? Eu estou numa descrição de fatos, eu estou percebendo a realidade como ela tentando compreender a realidade como ela é, talvez a melhor forma, né? Observando os ingredientes, né? Porque nenhum bolo é feito de ingredientes só. Eu estou ali querendo aprender, ou estou já dando o veredito, isso é assim, isso é assado, você é ignorante, você é um ansioso, enfim, entende? Eu estou interpretando, eu estou, ou em outras palavras, julgando. Então esse é o quarto passo, né? O quinto passo vem a ser também observar se eu estou sendo, né, a partir disso, com essa informação. Como que eu estou jogando ela para o cliente? Estou falando a minha verdade ou eu estou sendo autêntico? Porque a minha verdade está na minha interpretação em relação às minhas necessidades e eu estou mais comigo do que para com o cliente. Ou estou sendo autêntico e na autenticidade, nesse alinhamento da coerência do que eu penso, do que eu faço, eu estou mais com o cliente buscando a palavra certa, da forma certa, para que o cliente impacte ele na abertura, na conexão. Porque muitas vezes a minha verdade fecha o cliente, eu estou distanciando ele do meu objetivo, certo? O sexto passo está em percebermos como estamos transmitindo essa mensagem, né? Se essa mensagem é no movimento da desvalorização ou não. Então é muito importante olharmos para o sistema pedagógico andragógico, né? Essa dualidade de como transmitir as informações ali, certo? Então esses 6 passos são muito importantes, e uma grande dica que eu dou aqui para você que está aí também, para encerrarmos a nossa live de hoje, é muito importante também não carregarmos um peso em nós
se o resultado saiu ou não perante a nossa expectativa. E muitas vezes não podemos comparar um cliente com outro cliente. Às vezes um cliente que eu fiz um trabalho chorou 5 litros de lágrimas e outro cliente não derramou uma lágrima e eu estou lá frustrado, ai meu Deus, comparando um cliente com outro e aquele cliente não teve resultado. Então, não podemos comparar uma pessoa com outra, porque cada ser humano é um ser único e cada pessoa processa de uma forma diferente. E olhe para, depois que você terminou a sessão, você pode olhar para trás e perceber o que você poderia fazer diferente. Ok, isso é maravilhoso, porque significa que se você está lá aqui no hoje, olhando para trás e consegue perceber o que você poderia melhorar, significa que você já está como observador de si, já está mais evoluído do que estava antes. E olha que oportunidade que está tendo de você olhar na sua coparticipação de corresponsabilidade o que você pode fazer diferente. Entende? Então isso te leva para a evolução e não necessariamente enxergar o erro seja uma limitação. Enxergar o erro dessa forma seja uma grande oportunidade de você ser um terapeuta melhor para com o próximo cliente. E nunca carregue um peso em que você poderia ter feito diferente. Não, você fez o melhor com o que você tinha no momento. Isso tem um valor muito grande para você perceber que naquele momento você fez tudo com o que você tinha naquele momento. E agora você tomou consciência e, nossa, poderia fazer isso diferente. Que maravilha, na próxima você faz. E não carrega um peso, entende? Ou seja, o melhor feedback que você pode ter é você ter o feedback do seu cliente. Não a partir do seu julgamento que um chorou 5 litros de lágrima e o outro chorou apenas uma lágrima. Não, o que importa é qual é o seu feedback, cliente. Tenha o feedback do cliente como o seu principal limiar, sua principal regra, seu principal termômetro para avaliar o seu processo. Porque muitas vezes aquele cliente que chorou uma lágrima só, nem chorou uma lágrima, talvez tenha um processo muito mais consciente, coerente no senso da responsabilidade do que o outro que chorou muito. Entende? Então, a gente não pode se basear muito nos nossos próprios julgamentos, não se cobre tanto. Tudo bem? Espero que tenha contribuído para você um pouco hoje. Tudo que eu falei aqui é um pouco sobre minha experiência de vida, que não tem mais e nem menos valor do que a sua. Se alguma coisa que eu falei aqui hoje te incomodou, gratidão, Tadeu, a todos que estiveram presentes aí. Apenas deixe entrar o que servir para você, o que não servir, deixe passar. E assim podemos trocar experiências. Eu queria convidar vocês que ainda não estão no meu grupo do Telegram, no Terapigram, na timeline do meu Instagram aí. Tem lá o link para você entrar no Terapigram. É um grupo que realmente não é para todo mundo, para que nós possamos trocar experiências e reflexões além do que façamos aqui nas lives sobre a biologia do comportamento, o que está por trás, né? Então, eu convido você a entrar no grupo do Telegram, se você é curioso e quer trocar essa experiência aí sobre, né, a biologia dos comportamentos. Também no meu YouTube, que é da Insight Desenvolvimento Humano, também convido você a seguir lá, em que no meu YouTube não só as lives, mas tem muitas outras aulas, muitos outros conteúdos através nesse olhar do âmbito da biologia do comportamento, da biologia cultural. Tudo bem? Muita gratidão e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau!